Então, veja, toda essa documentação hoje, ela, ao longo desses anos, ela foi destruída, ela foi perdida, mas ela também, de certa forma, foi sistematizada e guardada pelo Arquivo Nacional, pelos arquivos dos estados. A gente tem uma dificuldade muito grande de obter, e eu vou citar alguns exemplos, né? Nós tivemos recentemente no próprio Rio Grande do Sul a enchente, que está impossibilitando você obter os documentos. A gente tem dificuldade de obter a documentação no Arquivo Público do Rio de Janeiro, nem toda a documentação de São Paulo está digitalizada. Então, esse esforço de reconhecimento dos atos passa, sim, pelos estados membros, mas também pela União, de empenhar medidas para que esses documentos sejam de fato trazidos à tona. Não é de interesse. E Né? que é interessante, Bruno, é que você falou aí da questão das empresas. Então, as empresas que forneciam, por exemplo, gás, Volkswagen, essas empresas que eram amigas do governo, elas tinham o direito de também participar das torturas, como conta aí os vestígios e algumas provas, inclusive ajudando a financiar essas torturas. Sem dúvida, né? Isso já está no relatório, é público, está no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Mas nós tivemos recentemente a Volkswagen foi processada, né, junto com o Ministério Público, pagou o valor mínimo, né, de 36 milhões. Por quê? Porque compartilhava o nome de pessoas, de trabalhadores nas listas sujas para que não tenha, para não conseguir mais emprego. Então, os grevistas, os líderes sindicais, teve prisões dentro, então teve uma célula do Partido Comunista aqui em 1972, isso é público, tá? Que o DOPS ingressou na fábrica com um fuzil e prendeu essas pessoas. Nós temos o episódio na Embraer, o terror do 155 na greve em 85, em que desceram de helicóptero com fuzil para fazer os trabalhadores. Então existia um centro de colaboração, por exemplo, no Vale do Paraíba, que era a joia da coroa com as empresas, que chamava Secose, que era um centro comunitário que participava o Exército, Polícia Federal, SNI, Polícia Militar e os diretores de RH das empresas. Então, se você participava de uma greve, por exemplo, que ocorreu na época na NET, numa empresa, ou na própria Embraer, você não conseguia mais emprego porque o seu nome estava numa lista suja. Então, veja, a gente tem, desde 1962, pelo menos, monitoramentos que foram evoluindo na estrutura do Estado para tortura e depois com abertura, mas mudou o sistema, não tinha mais tortura entre aspas, mas você tinha uma lei de segurança nacional firme, você tinha uma lei de greve que você tinha que indicar um ano antes para você fazer uma greve, que direito de greve é esse? E você era enquadrado e depois demitido, penalizado. Então o Estado ele também, ao longo desses anos, ele foi abrindo, mas ele também adotou medidas, né, para continuar essa repressão. Tem monitoramento de pessoas até 1994, por exemplo, que a gente teve a Constituição de 88, mas o Estado não muda da noite para o dia. Você tem uma cultura de Estado. Então, por isso que ela é inacabada, porque o Judiciário ainda está mudando, o Poder Legislativo ainda está mudando, o Executivo ainda está mudando.